Então, queridos, vocês já tiveram uma amostra da unção que existe sobre a vida desse homem. E é uma coisa nítida, uma coisa inegável. E eu dou glórias a Deus por trazer pessoas como ele para ministrar para a gente. Adorador, pregador, conferencista e líder de um ministério tremendo em Belo Horizonte e missionário, que tem uma ponta em Cuba. Então, bem de acordo com a nossa visão é missões, pastor, e louvor e adoração. A gente investe em missões e investe em louvor e adoração porque Deus habita no louvor do seu povo. Amém? E uma igreja que não é missionária, ela não é segundo o coração de Deus. Então o pastor Ricardo, ele se encaixa direitinho na nossa visão, ângulo, gênero e grau. E agora ele vai estar ministrando da forma que Deus disser para ele fazer. Pastor Ricardo. Amém. Obrigado, pastor. Já sou de casa, né? Antes de eu começar a ministrar, eu tenho uma palavra que veio do coração de Deus. Queria só falar para vocês, assim, uma das formas que Deus tem usado, eu posso dizer assim, no nosso ministério, em muitos ministérios, até de missões, em relação à música, né? A música fala por si só. Há pouco tempo foi interessante essa canção. Quantos conheciam essa canção? Que amor é esse? Acho que a maioria conhece, né? Há pouco tempo eu estava no avião, entrei no avião, sentei no meu cantinho lá, estou lá, de repente entra um rapaz, nem me vê, ele não me viu, começa a cantar Que amor é esse, assim, andando no meio do avião. Eu falei, Senhor, o impacto que uma música tem, que às vezes você nem sabe aonde uma música vai, né? E Deus nos levantou no Brasil em relação à música. Nós temos muitos CDs gravados. O nosso último CD nós gravamos agora, tem pouco tempo, na Igreja Batista da Lagoinha, onde eu sou membro no Brasil, né? Nós temos uma conferência. Quantos ouviram falar da Conferência Profética do Clamor? Talvez você esteja aqui, muitos ouviram falar, glória a Deus. Nós trouxemos algumas mensagens, tá, do Jason Apton, Ana Paula Valadão, minhas mensagens, está tudo lá atrás, disponível para você. E esse CD que foi gravado lá, na Lagoinha, ao vivo, junto com o Fernandinho, Ana Paula Valadão, Ana Paula Nóbrega, pastor Judson de Oliveira e muitos outros. Está tudo disponível para você lá atrás. Nós também hoje somos distribuidores do material do Fernandinho, do material do Diante do Trono. Então está tudo lá atrás, porque como nós somos muito amigos, nós estamos trazendo para cá para abençoar missões. Porque o meu propósito, hoje eu estou morando em Miami. E o propósito nosso de morar em Miami é porque há 18 anos atrás o Senhor me chamou para Cuba. Então, só falando, o material está lá atrás. No final do culto, passe lá, invista em missões. Amém? Há 18 anos atrás, o Senhor me chamou em Cuba. Eu fui sem nenhuma pretensão. A única coisa que eu queria no meu coração era, na verdade, antes de ir a Cuba, eu tive uma oportunidade em Key West. Não sei se você já foi em Key West. Em Key West tem aqui é fácil falar porque todo mundo conhece, né? Em Key West tem um lugar que diz assim, é o lugar mais sul dos Estados Unidos, né? Quando já ouviram uma plaquinha assim, que dista 90 milhas de Cuba, né? E lá tem uma placa assim, em homenagem a todos os cubanos que tentaram atravessar para os Estados Unidos na busca da liberdade. 1996, talvez você nem era crente, nem buscava o Senhor. Naquela época eu tive ali. Quando eu vi essa placa, o Espírito de Deus me tomou. Simplesmente eu comecei a chorar, não sabia por quê. Compulsivamente eu comecei a chorar. Eu senti o coração de Deus por aquele povo. E eu creio num versículo que está em Isaías que diz assim, não é você que escolhe uma nação, são as nações que correm até você. Não é você que escolhe o teu chamado, é Deus que te entrega. Você tem que estar sintonizado com Deus. A sua vida tem que estar aos pés do Senhor. E à medida que você faz isso, naturalmente Ele entrega nações na tua mão, Ele te entrega visões na tua mão. Eu me lembro naquele dia, eu comecei a chorar compulsivamente. Falei, Deus, o que é isso? Ele falou, estenda a tua mão e profetize liberdade
para aquele povo. E eu fiz isso. Eu achava que era uma oração. Assim como uma vez você prega para uma pessoa, você não imagina que aquela pessoa vai mudar uma vida e se torna talvez seu melhor amigo. Né? Você não imagina o desdobramento que Deus faz no reino de Deus. E assim é o reino. O reino, ele se expande, o reino, ele toca. Queridos, naquele dia que eu fiz isso, eu estendi as minhas mãos e Deus falou, agora eu quero que você atravesse o mar e pise lá. Meu Deus, não é possível, eu não conheço ninguém. Eu não tenho nenhuma junta de missões, eu não tenho uma igreja, eu não tenho nada, o que eu vou fazer lá? Deus falou assim, eu quero que você se coloque na brecha, você se torne um intercessor. Eu quero que você comece a dar a sua vida para aquele povo. E eu achava que era só uma viagem, pronto, pum, e acabou. Eu fiz isso. 1997, pisei em Cuba pela primeira vez. Uma nação que naquela época era muito mais aprisionada que é hoje. Naquela época não tinha muito turistas, porque o turismo estava acabando de se abrir em Cuba, porque o muro da União Soviética havia se caído e Cuba se tornou uma nação isolada, porque eles dependiam da União Soviética e a fome entrou de uma forma muito terrível em Cuba. E eu cheguei lá como poucos turistas e eu comecei a filmar lugares proibidos, fomos detidos pela polícia. E no momento que eu estava voltando, o Espírito de Deus falou comigo assim, eu vou te dar uma visão para esse lugar. E todas as vezes que eu te chamar, você vai vir aqui. E nós começamos aí, ano após ano, levando intercessores, levando pessoas específicas, fazendo congresso de adoração, ensinando ao povo. Durante esse tempo, praticamente todos os anos, se não me falha a memória, simplesmente 1, 2 anos que eu não pude ir, mas foi praticamente assim uma história com Cuba. E eu, sem saber o que ia acontecer, eu fui andando com Deus. Né? É assim com Deus, você vai tendo uma caminhada com Deus. E Deus começou a falar comigo assim, Ricardo, eu vou usar você e algumas pessoas para libertar essa nação. Talvez você pare e pense, mas Senhor, como o Senhor pode me usar para libertar uma nação? Eu me lembro a primeira vez, agora você vai entender por que Deus fez isso. A primeira vez que eu fui, no momento que eu estava voltando, eu peguei um voo Havana, Rio de Janeiro. Tem alguém do Rio de Janeiro aqui? Aleluia, eu também sou do Rio. Né? Nós pisamos, o avião tocou no Rio de Janeiro, e no fundo do avião tinha um grupo de um partido político no Brasil que começaram a gritar lá atrás, vamos transformar o Brasil em uma Cuba. 1997. Antes do PT entrar no governo, antes de qualquer coisa acontecer, isso já estava na mente do PT. Transformar o Brasil num país aprisionado pelo socialismo. Você pode dizer, mas é partido político. Não, a questão não é partido. Eu não sou político, nem gosto de política, te falar a verdade. Mas a questão não era essa. A questão é que o socialismo não é um partido político. O socialismo é uma religião que quer dominar sobre as pessoas. É uma religião que quer aprisionar a mente das pessoas. Dizer assim, eu te dou isso, mas você tem que pensar como eu. Eu te dou comida para você comer, te dou saúde para você ter, te dou educação para você, mas eu te falo só um detalhe, não pense. Eu proíbo você de pensar. Você não pode pensar, você não pode questionar, você não pode abrir a tua boca, mas você tem o básico e você não se cale. 1997, o Senhor abriu os meus olhos para isso. Eu nunca imaginei que hoje, não sei quantos anos depois, a nossa nação, Brasil, hoje, em pleno século XXI, fosse tão ameaçada por essa potestade espiritual, porque não é preste atenção, não é um partido político, é uma potestade espiritual. E a Bíblia diz que nós devemos repreender potestades. Nós precisamos aprender como repreender potestades. Que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e nós somos chamados por Deus para destruir sofismas e fortalezas que tentam lutar contra o reino de Deus. Eu jamais
toquei muito nesse assunto até ultimamente, quando a coisa começou a mudar muito no Brasil. E eu me lembro que os anos foram se passando. O ano seguinte, 1999, para você ter uma ideia, nós levamos 20 intercessores para Cuba. E ali, antes de começar a trabalhar com a igreja local, hoje nós trabalhamos com uma igreja local, eu mudei para Miami tem 4 meses, porque nós vamos implantar uma casa de oração em Cuba. O nosso intuito é colocar uma casa de adoração 24 horas no campo do inimigo. O nosso intuito é colocar pessoas ali para orarem 24 horas, não somente por Cuba, mas por tantas nações que têm sofrido com essa potestade que tem tentado destruir toda a América Latina, Venezuela, Argentina, Equador, Paraguai, Bolívia, e muitos outros que ainda virão. E Deus falou comigo, coloque uma casa de oração dentro do campo do inimigo. Eu nunca imaginei isso, porque, se eu te falar a verdade, tem aqui um filho meu aqui, hoje mora aqui, não é filho físico, filho espiritual, que mora aqui em Orlando, está aqui me acompanhando, né? E ele sabe o que eu estou dizendo. Nosso ministério no Brasil, eu se quisesse, a gente ficava lá rodando tanta igreja, tanta coisa. Nós temos as nossas escolas, temos as conferências. Eu tenho uma conferência agora em Manaus que nós estamos organizando para 10 mil pessoas. Nós temos a conferência na Lagoinha que vai acontecer em janeiro para 7 mil pessoas. Nós estamos muito ocupados lá. E Deus falou exatamente isso que eu quero, que você saia de tudo e você faça o que ninguém quer fazer. Chegou a hora da gente parar de falar de missões sem fazer. Aí Deus falou, saia da sua zona, porque para bem o Brasil era uma zona de conforto. Onde tudo que a gente estava vivendo como ministério, estamos vivendo, não deixei de viver. Mas Deus falou, saia de tudo isso e implante um trabalho. E Deus falou comigo, olha, em 1999 nós começamos a trabalhar com intercessão. Nós levamos vários intercessores. 1998, desculpa. Nós fizemos uma batalha espiritual fortíssima na cidade. Não dá para contar em menos de uma hora tudo que nós fizemos em 18 anos. Eu vou só passar por alguns pontos para você entender. Em 1998, nós levantamos o altar de adoração, fizemos mapeamento espiritual, levamos 20 dos maiores intercessores do Brasil, pisamos lá, guerra espiritual, mapeamos a cidade, fizemos uma batalha tão tremenda que 9 meses depois, pela primeira vez na história recente de Cuba, pela primeira vez, se reuniu mais de 500 mil pessoas num lugar onde nós começamos a plantar e a profetizar na Praça da Revolução pela primeira vez, depois de 9 ou 10 meses depois que nós fizemos esses atos proféticos. E aí eu falei, puxa, funciona. Eu comecei a perceber, queridos, que quando nós tomamos autoridade daquilo que Deus nos deu, as coisas funcionam. Sabe, a gente não precisa apanhar. E uma das coisas que nós fizemos naquela época, nós pegamos os jovens de Cuba, porque a coisa mais impressionante, pastor, é quando nós chegávamos perto dos jovens, sabe o que eles faziam? Eles abaixavam a cabeça. Um sinal de submissão, mas não era submissão, era medo. Estavam trancados pelo medo. Abra comigo em João capítulo 20, depois eu volto a Cuba. Mas eu quero que você entenda uma palavra que queima no meu coração. Eu ministrei essa palavra tem 15 dias na Lagoinha. E está gravada no YouTube, depois você tiver uma oportunidade, no dia de Yom Kippur, dia do arrependimento, nós fizemos um culto de arrependimento. E ali no final eu vou te contar o que aconteceu. Mas vamos lá. João capítulo 20, versículo 1 diz, na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro. Queridos, você pode estar vivendo momentos escuros como Cuba vive, e hoje o Brasil está ameaçado de viver uma crise terrível. Nunca antes na história recente do Brasil, 25 anos, nunca o Brasil viveu uma crise tão forte como está vivendo hoje. Nunca. Né? E era um momento muito difícil aqui, porque Jesus havia morrido, os discípulos estavam presos, trancados num quarto, e Maria aparece no meio da madrugada. Eu não sei se é comum aqui em Orlando as mulheres irem no meio da madrugada para cemitério. É comum isso? É comum você sair no meio da madrugada para um cemitério? Eu acho que não é muito comum, né? Mas ela foi. Por quê? Porque tem sempre alguém que vai na frente.
Tem sempre alguém que tem uma revelação dos céus. Sabe, tem que ter os profetas, tem que ter os homens de Deus que andam na frente. Sabe, a gente sempre procura alguém para ir na nossa frente. Mas a minha pergunta é, por que você não é essa pessoa? Por que você não é essa pessoa que vai na frente? Por que você não é essa pessoa que Deus pode usar para libertar um povo? Por que você não é a pessoa que Deus pode usar para tocar uma nação? Sabe? E aí eu falei, Senhor, por que eu, Senhor? Não sei se você já chegou a essa pergunta. Deus, por que eu? O Senhor me escolheu. Aí Deus me voltou para uma pergunta assim, por que não você? Se Deus pode usar uma mula, Deus pode usar qualquer um, Ele pode usar você. Deus falou, eu só preciso de pessoas disponíveis. Eu só preciso de pessoas que não escondam. E Deus me deu um texto recentemente, na segunda multiplicação dos pães. É uma coisa tremenda. Por quê? Na primeira multiplicação, os discípulos não sabiam os milagres. Eles não tinham muita noção dos milagres. Eram todo mundo, eu fico falando, e é verdade que os discípulos tinham um QI meio baixo. Sabe, porque Jesus falava uma coisa, falava outra, falava o que ia acontecer, eles não entendiam. Eu falei, Jesus, não é possível, Senhor. Vocês olha a história, é impressionante. Jesus falava uma vez, falava a segunda, falava a terceira, eles não entendiam. Jesus fez a primeira multiplicação dos pães, na segunda, ele perguntou onde estão os pães, e foram lá, trouxeram 7 pães, mas eles não entenderam ainda. Se você ver no versículo 14, se não me engano, no capítulo 8 de Marcos, uma coisa muito interessante. Alguém escondeu o pão dentro do barco. Alguém ficou com medo de pegar o pão. Se não der certo a multiplicação, eu vou guardar o pão para mim. Porque a palavra de Deus fala que logo depois da multiplicação, eles entraram no barco. No capítulo 8 de Marcos, eles entraram no barco, eu vou correr, porque senão não vai dar tempo. Eles entraram no barco, chegou no barco, tinha um pão escondido lá. Eu fico pensando, quem escondeu aquele pão? Eu tenho uma suspeita, mas não vou falar quem é, não. Quem escondeu aquele pão, meu irmão? Sabe de uma coisa? No reino de Deus é assim. Você nunca verá milagre se você esconde pão. Você nunca vai ver a mão do Senhor na sua vida, porque Deus honra a sua fé. E Ele honra, quando você honra a Deus com a sua fé, Ele honra você com a sua fé. Sabe, quando nós escondemos o pão, Deus não pode abençoar você. Eu fui com o coração rasgado. Falei, Senhor, pode me usar. E nós fomos, rasgamos o nosso coração. 9 meses depois, veio o primeiro grande milagre. 500 mil pessoas. 500 mil pessoas. Pela primeira vez em 50 anos, 40 e tantos anos na época. E aí os milagres começaram a acontecer, ano após ano. Eu me lembro uma vez nós fomos, eu, Fernandinho, Cirilo, Judson. Na verdade a gente foi em épocas diferentes, mas nós começamos a desenvolver um trabalho junto com uma igreja local, uma igreja metodista, que era muito tradicional e de repente virou avivada. E no meio de tudo isso, o Senhor começou a me mostrar que era necessário ensinar aquele povo a não sair de Cuba, mas ensinar aquele povo a amar aquela nação e pedir a Deus uma transformação da nação. É tão fácil sair da nossa nação. Agora, pedir a Deus para mudar a nossa nação é diferente. Sabe que se nós somos missionários, nós somos um povo dado por Deus para um povo. Sabe, quando você, se Deus te chamar para missões, eu te quero que você vá para a África. Senhor, África não. Todo mundo tem medo da África. Já reparou isso? Todo mundo tem medo da África. Querido, é o lugar mais maravilhoso do mundo. Deixa eu te falar, Deus nunca vai te levar para um lugar se Ele não colocar amor primeiro no teu coração. O que você vai fazer lá? Deus, se você tem medo é porque você não tem chamado. Não se preocupe. Se você tem medo de ir à África é porque você não tem chamado. Me fala agora se eu não quero ir. Sou louco para ir para a África. Sabe por quê? Porque eu já fui várias vezes. É apaixonante. Você chegar num lugar, como eu chego em Moçambique, num lugar onde você olha para um lado, para o outro, pessoas são curadas. Eu sento numa reunião com 7 pessoas, por exemplo, aconteceu agora, 7 pessoas, 4 delas já haviam morrido e ressuscitado. Eu não vejo muito isso comum aqui nos Estados Unidos, nem no Brasil. Eu sou louco por lá porque eu vejo a mão de Deus da forma que muitas vezes nós não vemos aqui. Então, às vezes você tem medo.
a gente tem medo, mas uma coisa que eu aprendi, Deus nunca vai te levar para um lugar sem antes colocar amor no seu coração. E eu comecei a aprender isso com Cuba. Cuba foi na verdade, continua sendo uma história de amor e um ensinamento para mim como importar em missões. Porque eu descobri que Deus nunca leva uma pessoa sem colocar amor antes no coração. Porque se você não ama, você não tem o coração de Deus pelo povo. E Jesus, quando ele olhava a multidão, ele não escondia o pão, ele se entregava em compaixão. A compaixão, ela flui de um coração que ama. Se me falar agora para eu ir para Cuba, eu vou. Se me falar para eu ir para o Haiti, eu vou. 3 meses depois do terremoto, eu estava lá, no Haiti. Se me falar para ir para Moçambique, eu vou. Agora, puxa, pastora, não é mais fácil você ficar no Brasil, nós temos uma banda, você tem um ministério grande, nós temos... Era mais fácil, querido, mas ministério você não escolhe, você obedece. Nós não escolhemos ministérios, nós obedecemos a Deus. O grande problema é esse, muitas vezes nós escolhemos o que nós queremos fazer. No reino de Deus não tem pão escondido. O verdadeiro reino de Deus não tem. O verdadeiro reino de Deus é você se entregando e Deus fazendo. Querido, para ser muito rápido, Deus, durante esses anos, começou a nos ensinar a libertar uma nação. Muitas coisas aconteceram. Nós fizemos muitos congressos de adoração lá em Cuba. Logo depois nós vimos os frutos acontecendo. Teve um congresso que nós fizemos que logo depois do congresso, pela primeira vez, a palavra de Deus foi liberada para ser pregada nas prisões em Cuba. E muita coisa, não tem como contar, mas numa história recente, muito recente, nós, depois de muitos anos, as coisas foram acontecendo, meu coração foi se esfriando, porque é o coração do cubano. O tempo passa e você não vê a libertação completa. E aí a gente vai se esfriando, nosso coração vai se acomodando, até que Deus me deu uma chacoalhada. Disse assim, eu quero que você vá para lá. Abra comigo no texto, você vai entender. Maria, a Bíblia fala que olhou na madrugada do primeiro dia, estava escuro. E Maria Madalena foi ao sepulcro e viu a pedra que fora removida da entrada. Versículo 2 diz que ela correu. Ela correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, que você deve saber que é João, certo? E ele disse, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos aonde o colocaram. Versículo 3 diz que então Simão Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas João chegou primeiro. Primeira coisa que Deus falou comigo, a intimidade vai revelar os segredos de uma nação. O íntimo chega na frente. Quem é íntimo de Deus chega na frente. Como? Como chega na frente? Deus revela os segredos para os íntimos. Portas e chaves que abrem nações. Sabe, nós temos muitos missionários nas nações, mas tem poucos profetas que abrem chaves naquelas nações. Nós temos muita gente que... Eu não gosto de ouvir isso, mas é a verdade. Muita gente nas nações que dão mais trabalho para as igrejas, que são libertadores de nações. Nós precisamos levantar uma cultura de pessoas que vão para as nações para serem como se fossem libertadores de nações, que abrem chaves de nações. E para isso nós temos que discipular pessoas que vão amar aquele povo, que vão abrir portas para aquele povo e vão abrir chaves para aquele povo. Queridos, preste atenção no que aconteceu. Os dois correram juntos, mas o mais íntimo chegou primeiro. Há pouco tempo atrás, há 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, nós fomos a Cuba e eu fui despretensiosamente, Deus falou, mas eu vou te dar um segredo dessa vez, porque o meu coração estava cansado de ver a mesma, porque é muito doloroso ver a dor daquele povo. Uma vez uma pessoa chegou para mim dizendo assim, você poderia me tirar daqui? Eu falei assim, como assim? Chegou para mim e falou, olha, se você me tirar daqui, eu vou te servir como escravo para o resto da minha vida. Eu já vi pessoas assim, olhando para o mar, olhando e querendo ver o outro lado. Aí o cubano chega aqui, hoje eu estou convivendo com cubanos, eu moro em Miami. O cubano chega aqui completamente perdido nos Estados Unidos.
amparado pelo governo, mas achando que o governo americano é o governo cubano. Saem de Cuba, mas Cuba não sai dentro deles. O aprisionamento ainda continua em muitos deles. E eu me lembro que, dessa última vez que nós fomos, uma das coisas que aconteceu é que Deus mandou a gente fazer um ato profético. Nós fomos no lugar mais próximo dos Estados Unidos e Cuba, colocamos um americano e um cubano, uma cubana. E um pediu perdão para o outro. E nós fizemos um ato profético de reconciliação entre Estados Unidos e Cuba. Quantos ouviram alguma notícia falando sobre uma reconciliação? Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Diga para o teu irmão assim, diga para o seu irmão, a palavra de fé, ela causa efeitos. Se nós fomos os únicos que fizemos isso, eu não sei, vou saber lá em cima. Eu não sei, a glória não é minha, porque eu não fiz nada. Eu simplesmente ouvi e obedeci. Se formos os únicos, glória a Deus. Mas talvez não, talvez Deus levantou outros grupos para fazer isso. Mas que Deus, 15 dias depois, querido, não é coincidência, 2 semanas depois desses atos proféticos que nós fizemos uma ceia de reconciliação. Você estava com a gente nesse dia? Não, né? Essa viagem não. Uma ceia de reconciliação entre os Estados Unidos e Cuba, pedindo perdão um para o outro. Nós fizemos uma ceia no meio do mar, só numa pedra, no lugar mais próximo, onde eles se lançam ao mar para chegar em Key West. Naquele lugar, o único lugar que choveu foi ali. E nós derramamos vinho no mar, como sinal de remissão, um pedindo perdão pelo pecado do outro, um dizendo, eu vou aceitar você como você é. 15 dias depois, o primeiro navio saiu de Miami em direção a Cuba, com ajuda humanitária. E ali começou um processo de reconciliação que está culminando agora, 2 anos depois. Você deve saber disso, verdade? Mas eu quero chegar em um outro lugar agora. Olha o que aconteceu. Os dois correram juntos, olha o texto. Os dois correram juntos e João chegou primeiro, não é verdade? Diga comigo, o mais íntimo chega na frente. Segredos de Deus. Você está entendendo que se você quer falar de missões, a gente tem que falar de segredos. Não tem como a gente falar de missões e falar somente... Porque, caso contrário, você está indo para a África ou para o Haiti fazer ação social. A igreja tem que fazer isso, mas não só isso. Se você tem pena das pessoas, porque a gente faz a coisa como se fosse um desencargo de consciência. Vamos dar algo para o Haiti, vamos dar algo para a África, vamos dar algo para alguma nação, não é verdade? Mas não algo profético, querido, não adianta. Se você der o pão, outro você vai ter que dar amanhã. Deus quer que você faça algo mais profundo. Para se falar de missões, eu não aceito outra palavra a não ser compaixão. Para se falar de missões, eu não aceito outra palavra de você ser um profeta naquele lugar. Não invista em pessoas que não são profetas naquela nação. Porque é terra que não é terra fértil. Não invista em pessoas que não vão chegar lá com uma palavra de Deus para abrir os céus naquele lugar. Porque, caso contrário, ele é uma ação social e não faz diferença naquele lugar. Não existe pior lugar no mundo que o Haiti no ano de 2012, depois do terremoto. Não existe. Definitivamente. Você esteve lá? Alguém aqui esteve lá? Onde que deu o haitiano? Eu estava lá 3 meses depois do terremoto, em Porto Príncipe, ali. Nós fomos, eu não vi, não tem condição humana, corrija o que eu estou falando, se eu estou falando a verdade. Hoje está melhor, é óbvio, depois de alguns anos. Mas Porto Príncipe, no ano de 2012, para mim foi assim. Eu já fui à África algumas vezes. Eu nunca vi nada parecido. Cheiro ainda, mais de 200 mil pessoas morreram naquele terremoto. Não é verdade? Muitos ali simplesmente desapareceram. Eram tendas no meio da rua, pessoas nuas no meio da rua se lavando. Algo desumano, foi algo além da questão de ser humano, foi algo pior.
Eu olhei, já fui à África algumas vezes e eu vi isso muito pior. E eu chorava. Deus, o que eu vim fazer aqui, Senhor? Eu não, é muito acima da minha capacidade humana de ver. Eu via pessoas comendo com porcos. Mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, não é isso? Resultado de tudo isso. Eu olhei para ele e falei assim, eu não tenho condição. E sabe o que Deus me ensinou? Ele falou, olha, humanamente é impossível, mas se você ensinar o meu amor é uma porta que vai abrir. E eu comecei a ensinar uma canção para eles. Uma canção assim, que amor é esse? Que ele é cet amour, je ne comprends pas, que ele é cet amour, que amor é esse? Eu comecei a ensinar para algumas pessoas. Algumas igrejas que a gente ia, fala assim, canta do amor de Deus, fala do amor de Deus, canta do amor de Deus, fale do amor de Deus. O amor de Deus vai gerar esperança, o amor de Deus vai gerar uma nova geração de pessoas que vão depender de Deus. Você está me entendendo? São chaves, queridos, nós somos chamados. Se você quer falar de missões, não tem outra palavra a não ser Deus quer colocar o coração dele no seu coração. Queridos, os dois correram juntos, olha o que aconteceu. A Bíblia diz aqui no versículo 5 que ele se abaixou e viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Muitas vezes nós não entramos. Muitas vezes nós estamos muito perto da verdade, mas nós não entramos. Muitas vezes nós estamos perto de uma ressurreição, mas nós não fazemos. Muitas vezes nós fazemos boas ações nas nações. Muitas vezes você é um assistente social em Cuba, um assistente social no Haiti, em Moçambique, mas você não tem o quê? A palavra, você não entra em Deus. Olha o que aconteceu. No versículo depois tem a chave. Versículo 6 diz assim, chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou. Finalmente ele entra, mas ele viu o lenço que cobria a cabeça de Jesus num lugar e os lençóis enrolados num outro lugar. Acompanhe comigo o que Deus falou comigo. O lenço enrolava a cabeça de Jesus e os lençóis que enrolavam o corpo estavam enrolados num lugar separado. Deus falou comigo assim, queridos, a minha igreja muitas vezes fica dessa forma. O lenço é a cabeça, é o governo de Deus. O corpo somos nós, enrolados nos nossos próprios problemas e vidas, num lugar separados. Ele disse, eu quero alinhar o corpo com a cabeça. Eu quero que a cabeça esteja alinhada com o corpo. Eu quero que você aprenda a ouvir a minha voz. Eu preciso de uma igreja que vá para a África, não fazer assistência social enrolada nos seus problemas, separado do meu governo, da minha cabeça. Eu preciso de pessoas alinhadas, de tal forma que aquilo que eu falar, ela vai fazer. Aquilo que eu mandar, ela vai fazer. Loucuras de amor, ele vai mandar fazer e você faça. Queridos, preste atenção no que eu estou dizendo. Deus precisa de pessoas alinhadas com o governo dele. Caso contrário, nós trabalhamos e não temos resultados espirituais, frutos espirituais. Os céus precisam se abrir. Nós precisamos ter resultados práticos. Vou te dar um resultado prático aqui agora. Hoje, o Senhor falou comigo sobre Cuba nesses anos todos. Nós fomos vendo a libertação. Paralelamente, o Brasil foi se envolvendo com essa filosofia na verdade, é uma grande mentira, porque o comunismo é uma grande mentira, né? E a grande verdade é que o Brasil foi se enrolando, e a igreja foi deixando, não se posicionou, quer dizer, ficou enrolada num lugar, e a mente de Deus mandando fazer outra coisa. Assim como aconteceu com Jonas, que Deus deu uma palavra para Jonas, e ele ficou lá no barco, lá no fundo do porão, né? Jonas capítulo 1, diz que ele estava lá no fundo do porão, e o barco se despedaçava, e ele não estava dormindo. No dia 23 de setembro agora, queridos, Deus mandou fazer uma coisa louca. Deus falou comigo assim, eu quero que você faça um dia de arrependimento pela nação brasileira. Como eu moro no Brasil e aqui, quer dizer, eu estou indo e vou, todo mês eu vou, né?
E ali, por isso que eu moro a 15 minutos do aeroporto. Ali, de repente, Deus falou comigo assim, eu quero que você faça no dia 23 de setembro. Eu não sabia, eu não programei nada, eu simplesmente ouvi a Deus. 23 de setembro é o dia de Yom Kippur, em Israel. É o dia de arrependimento pelos pecados. E eu não sabia. Nós chegamos lá, na Lagoinha, está tudo gravado, se você quiser assistir no YouTube, coloca lá, Quarta Profética Especial, Arrependimento, você vai assistir o culto todo. 3.000 pessoas. E nós começamos a ministrar, estava Nívia Soares, estava eu, o pastor Judson de Oliveira, e muitos outros, a Ezenete, que é a intercessora da Lagoinha, a pastora Ângela Valadão, que é parte do Ministério Gedeões, não sei quantos conhecem, ela é uma intercessora. Ela veio, nós todos viemos. E de repente, nós começamos a pedir perdão. Deus me deu essa palavra que eu estou ministrando aqui. E no final, Deus mandou eu fazer uma loucura. Deus falou comigo assim, decrete o fim do governo da Dilma. Pastor, mas isso é político. Não, não é político. Sabe por quê? A igreja precisa aprender a usar as armas que foi dada por Deus. Nós não podemos aceitar um governo. Pode aplaudir mais forte, é porque é para Deus, meu. Quando eu falei, isso tá gravado. Você pode assistir na internet que você vai achar que eu estou brincando. Quando eu falei isso, todo mundo tremeu. Falei, eu vou pegar o avião e vou embora para Miami mesmo. Quando eu falei isso, todo mundo tremeu. Sabe por que as pessoas estão tremendo? Sabe por quê? Os discípulos, queridos, estavam tremendos. Eles estavam com medo. A Bíblia fala que quando eles estavam antes de Maria aparecer e ir lá no túmulo, eles estavam trancados. Como eles voltaram. A palavra de Deus, olha o texto. Vamos lá no texto, você vai entender. A Bíblia fala aqui no capítulo 20, versículo 6, diz que finalmente ele entrou. Também o outro discípulo, que era João, tá? E viu e creu. A nossa fé foi a mesma fé dos discípulos. Viu e creu. Mas olha o que aconteceu. Eles voltaram para casa. Versículo 10. Voltaram para casa. É uma fé que volta para casa. É uma fé que não tem resultados. É uma fé, é assim, ó, uma fé inconstante. Uma fé que não move. Queridos, o reino de Deus tem que avançar. Nós temos que avançar. E Deus falou comigo, eu te preparei lá em Cuba, durante esses anos todos, para esse momento. Eu te preparei. Eu não simplesmente, nós decretamos o fim de um governo. Sabe por quê? Porque são 18 anos lutando com uma potestade. São 18 anos levando intercessores, clamando, chorando, buscando, não pelo meu povo, por um outro povo que não tem nada a ver comigo. Na hora que foi falar do meu povo, da minha nação, da nossa nação, eu chorava. Chorava. Deus, agora é conosco. Para esse tempo da história, o Senhor me preparou. Na hora que eu falei isso, querido, se levanta um deputado federal, está isso tudo na internet, para você achar que é loucura. Deputado chamado João Leite, não sei quantos conhecem, que era dos Atletas de Cristo. Ele se levanta e fala assim, eu sou esse político. Começou a pedir perdão pelos pecados da política no Brasil. Nós somos corruptos, nós somos mentirosos, nós somos na televisão, transmitido pela rede super de televisão da Igreja Batista da Lagoinha. Alguém já ouviu falar dessa igreja? Igreja Batista da Lagoinha, rede super de televisão para todo o Brasil, mais de 500.000 pessoas assistindo ao vivo pela televisão. Sabe o que aconteceu? Eu começo a pedir, tem uma coisa, eu sou esse Jonas que está lá no fundo do barco e eu preciso me lançar ao mar, porque eu preciso ser sacrifício para essa nação. 15 dias depois, essa semana agora, você pode aplaudir o Senhor? Você já entendeu o que aconteceu? Começou o processo de deteriorização de um governo. Já acabou. Já está decretado. E uma notícia que eu vi essa semana foi o seguinte, o governo acabou, ele está completamente perdido, diz que ela está completamente perdida. Você pode falar, Senhor, mas isso não é quebra de autoridade? Não, não é, sabe por quê? Nossa luta não é contra carne e sangue.
A nossa luta é contra principados e potestades que atuam nessas pessoas. E Deus, como fez com o profeta, sabe, Elias, que decretou o fim de um governo, nós temos essa autoridade. 15 dias depois, as contas da Dilma foram reprovadas. Vai tudo melar. Sabe por quê? Porque a herança da nossa nação não vai ser perdida. Deus tem uma herança para a nossa nação. E sabe qual é a herança da nossa nação? Nós somos chamados por Deus para irmos para as nações da terra pregar o evangelho do Senhor Jesus. Nós somos chamados por Deus para vermos aquilo que ninguém vê. Nós somos, aplauda mais forte ao Senhor, querido. Nós somos chamados por Deus para irmos para nações. Nós não seremos envergonhados como nação. Amém. Né? Hoje nós estamos vivendo um tempo de vergonha, não é verdade? Deus está limpando a casa, é só isso, fica tranquilo. Deus está limpando a casa no Brasil. A Bíblia diz aqui, ó, no versículo 11, aleluia, para mim é a chave de tudo. Diz que Maria, porém, todo mundo voltou para casa. Você vai ver depois que estava todo mundo trancado, morrendo de medo. Mas Maria ficou à porta da entrada, esperando algo acontecer. Ela olhou para dentro do túmulo e ela viu, alguma coisa vai acontecer. Tem que ter um profeta, tem que ter alguém que olha para dentro do túmulo e fala, alguma coisa vai acontecer. Tem que ter essas pessoas que eram louca, doida, volta todo mundo para casa. Ó, querido, pastor, mas ela era uma mulher, ela não podia fazer isso, ela não era líder, ela não era... Querido, deixa eu te falar uma coisa, revelação não respeita a autoridade assim, hierárquica não. Deus dá para os íntimos, Deus dá para quem quer, Deus dá para quem quer, Deus dá para... Aplauda o Senhor, Deus dá para quem quer, Deus dá para quem quer. Sabe, queridos, ela olhou para dentro do túmulo, lá para dentro, e falou assim, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Sabe, eu estou querendo levantar aqui, despertar em você só uma coisa. Missões, glória a Deus. Mas se você não for apaixonado por Jesus, se você não for desesperado, apaixonado, você não vai fazer nada nas nações. Você só faz lá o que você faz aqui. Se você não é apaixonado aqui, você não vai ser lá. Se você não produz aqui, se você não olha para dentro dos milagres de Deus aqui, você não vai fazer nada lá. Você é um peso para a igreja. Me desculpa. Nós precisamos de missionários diferentes. Precisamos de pessoas assim como Maria, que olha e vê o que ninguém vê. Precisamos de pessoas que enxergam o que ninguém enxerga. Precisamos de profetas que ouvem o que ninguém ouve. Nós precisamos de pessoas que têm um segredo de Deus na mão que ninguém tem. Sabe, querido, eu não sei, eu sei que eu não sou o único na nação brasileira. O pastor José Rodrigues, não sei quantos conhecem, do MCM em Goiânia, um amigo nosso, um senhor médico que deu tudo para missões. Olha, um homem de Deus, há pouco tempo ele liberou uma palavra exatamente sobre isso. Não sei quantos viram aqui, não sei se chegou aqui, mas ele liberou a mesma palavra que nós estamos liberando. Nós temos autoridade. Sabe por que ele fez isso? Porque ele tem um trabalho missionário na Coreia do Norte. Quer dizer, os íntimos ouvem primeiro, entendem primeiro. Sabe, eu quero resumir essa palavra em uma coisa. Se Jesus tem missões para você, não se preocupe para onde você vai. Se preocupe como você vai. Ou é Haiti, Moçambique, Cuba, Europa, Nova York, Japão, Indonésia. Não faz a menor diferença para onde você vai. O que faz a diferença é como você vai, e faz a diferença como você chega lá. Pastor, mas eu não tenho nada com essa nação, porque não preocupa com isso não, porque quem dá o amor é Ele pela nação. É Ele que faz. Mas tem uma coisa, você tem que estar queimando de paixão por Ele. Você tem que estar queimando de paixão, porque quando você queima, você é uma Maria. Todo mundo está lá preso nas suas prisões, preso nos seus quartos com medo. E ela olha e ouve e vê o que ninguém vê. Fique de pé no teu lugar, queridos. Levante as tuas mãos assim ao Senhor. Nós queremos orar, eu sei que já está tarde. Eu quis ser bem objetivo, mas eu quero que você entenda uma palavra. Deus tem um chamado para a nossa nação. Sabe? Deus tem um chamado para a nossa nação. Mesmo você estando aqui
você tem uma nação. A América é minha nação. Você pode ter também, não tem problema, ter 2, 3, eu tenho 10 nações. Mas a sua nação, onde você veio, você tem que orar por ela. E quanto mais você amar a sua nação, mais Deus vai te abençoar aqui. É incrível, pastor. Quanto mais você amar a sua nação, e a sua nação está passando por um momento muito difícil. Muito difícil. O fim do governo já foi decretado, glória a Deus por isso. Mas talvez demore 1, 2 anos, esse processo doloroso. Mas pelo menos não será 50 como foi em Cuba, pelo menos não será 15, 20 como está sendo na Venezuela. Deus terá misericórdia de nós, eu tenho absoluta convicção. Aqui tem uma palavra de uma pessoa que eu tenho a convicção 100% que eu não estou te falando. Deixa eu te contar uma coisa, está aqui o Igor, que ele vai testemunhar o que eu vou falar, porque inclusive está na internet. O que está na internet não tem como você mexer, e ele sabe que é verdade. Há 4 anos atrás Deus me deu uma palavra sobre o Brasil, é verdade? Não é verdade? 4 anos atrás Deus me deu uma palavra sobre o Brasil. E essa palavra foi questionada, porque Deus falou comigo assim: vou trazer uma crise para o Brasil. Serão 7 anos de vacas gordas no ano de 2007, e serão 7 anos de vacas magras, começando a partir de 2014. Preste atenção. A chave virou em 2014. O decreto de Deus, que seriam 7 anos, foi decretado para nós 7 anos de miséria. Por que isso? Porque Deus falou comigo assim, que a igreja brasileira estava como a igreja de Jacó, uma igreja enganadora, começando dentro das igrejas. Pastores que apacentam a si mesmos. Igrejas cujo entretenimento é a fonte de recurso. E Deus me disse: a igreja é como o vale de Jaboque. Naquele vale é um vale da decisão. Eu vou fazer o Brasil passar. E eu contei os anos. Quando eu fui contar, deu 2015, 2016. Julho de 2016. Foi exatamente, Deus falou comigo, julho de 2016 é o ano final. Esse ano será um ano mais difícil. E Deus falou comigo, lembra daquela palavra que você ouviu lá em 1997? No Rio de Janeiro, que o Brasil seria como uma Cuba. Exatamente 2016 é o ano das Olimpíadas no Brasil, no Rio de Janeiro. Nós estamos vivendo essa tensão, é porque a igreja está decidindo para onde ela quer ir. Deus está dando uma oportunidade para a nação brasileira tomar uma decisão, e glória a Deus, por isso que nós começamos a tocar uma trombeta no Brasil, chamada Conferência Profética. Tá? Se você tiver a oportunidade de ver no YouTube, assistir palavras que foram liberadas lá, assista. Nós trouxemos até algumas aqui, se você quiser, está disponível ali. Mas deixa eu te falar uma coisa, uma trombeta. Por quê? Porque o Brasil ou vai lutar pela sua identidade, dizer, nós não queremos mais ser uma igreja Jacó, enganadora, cheia de corrupção. Nós queremos ser príncipes, Israel. Nós somos chamados por Deus para irmos para as nações como príncipes e não como derrotados. Esse processo foi Deus que trouxe. Não repreenda a crise, foi Deus que trouxe. Não repreenda, foi Deus que trouxe. Deus falou, a única forma de eu tirar o decreto, presta atenção, a única forma é através do arrependimento. A única forma é as igrejas se arrependendo de toda a corrupção dentro das igrejas, de todo o entretenimento ilícito dentro das igrejas. A única forma, foi o que a gente fez. É o que a gente está fazendo no Brasil. Tocando uma trombeta para arrependimento. E quando o povo se arrepende, você sabe o que Deus faz. Deus tira o decreto, como ele fez com Nínive. Como ele fez com Nínive. E a boa notícia é, esse processo a gente começou a fazer 3 anos atrás, na primeira conferência do clamor. Isso tudo que aconteceu, eu me posicionei no reino, eu sabia de tudo. Igor está ali para testificar,
pode perguntar para ele. Ou se você não acreditar nele, vai para o YouTube, essas mensagens estão todas no YouTube. Eu sabia, e eu me posicionei no reino. Deus falou, eu quero que você saia do Brasil, guarda a tua família, planta uma semente em Cuba e não abandone o Brasil, mas você será uma ponte. E eu quero que você seja lançado no mar como sacrifício para essa nação. E eu falei, Senhor, é muito, muito pesado esse chamado. Ele falou, toca uma trombeta e chama o Brasil para o arrependimento. Feche teus olhos, queridos. A boa notícia é que está dando certo. No início de 2015, se você pegar as mensagens da conferência desse ano, você vai ouvir as mesmas palavras. 2014, antes ainda, e antes, 2012, nós já estávamos falando sobre isso. A boa notícia é que o povo está se arrependendo, que a igreja está acordando. Oh, é lindo, a igreja está acordando no Brasil, é a coisa mais linda. A nossa nação será resgatada. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você não tem noção como Deus vai restaurar a nação brasileira. Você não tem noção a bênção que será sobre essa nação. Você não tem ideia como Deus vai levantar missionários ali para ir para outras nações. Você não tem ideia o que vai acontecer. Levante as tuas mãos assim. Senhor, eu quero liberar essa palavra aqui neste lugar. Essa unção profética venha sobre todos que aqui estão. Senhor, desperta um chamado para orar pelo Brasil. Desperta aqui um chamado, Senhor, para nos arrependermos como nação. Eu quero que você, onde você está, comece a pedir perdão pelos pecados da nação. Sabe, assim como aquele político lá falou, Senhor, eu me lanço ao mar, eu te peço perdão. Comece, onde você está, abre a tua boca, comece a pedir perdão, queridos. Como aconteceu com Daniel, capítulo 9, diz assim, nós pecamos como nação. Nós como nação pecamos, nós desprezamos algo tremendo que Deus deu e nós brincamos com a unção de Deus. Abre a tua boca, comece a confessar. Comece a falar, fale. Senhor, nós em nome de Jesus queremos nos colocar na brecha aqui, como brasileiros, como a igreja brasileira, e nós declaramos a nossa completa dependência de Ti, Jesus. Tem misericórdia da nossa nação, Jesus. Primeira missão está na nossa casa. Primeiro chamado é na nossa casa, nosso povo. Tem misericórdia, Senhor. Nosso povo está sofrendo, Senhor. Mas nós sabemos como reverter esse quadro. Porque o segredo foi dado. A chave foi dada para nós. A chave foi dada para a igreja. A chave é arrependimento. Nós não pedimos para o Senhor tirar a crise. Nós te pedimos em primeiro lugar para o Senhor trazer arrependimento para nós. Traz arrependimento em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Manaus, Salvador, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba, Deus, Fortaleza, Senhor Deus, Salvador, todas as capitais do Brasil, Senhor, em todas as cidades do Brasil, que as igrejas se reúnam para chorar, que as igrejas se reúnam para clamar, que as igrejas se reúnam em jejum e oração, dizendo, nós não vamos entregar a nossa herança para o inimigo, mas nós vamos lutar, e a arma da nossa vitória não é carnal, mas é espiritual, e nós desfazemos toda a fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus. Em nome de Jesus, traz arrependimento, Senhor.
e traz um clamor para a nação brasileira, que ela não demore. Nós sabemos pela história que o sofrimento em si, ele muitas vezes ele não traz isso. O que traz é a igreja entender. Não basta sofrer, o povo tem que entender. Não basta sofrer, o povo tem que entender. Senhor, abre os olhos da igreja, abre os ouvidos da igreja. Senhor, a igreja brasileira é uma igreja madura, é uma igreja que sabe, uma igreja que sabe lutar. E Deus, é uma noite de missões, e o primeiro missões é a nossa casa, o primeiro lugar é o nosso lar, a primeira casa é a nossa casa. E nós oramos, Pai, que esse celeiro de missões seja levantado novamente, que essa nação se levante de novo, que essa nação se levante, Deus, se levante como Israel, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para um novo tempo, onde nós vamos olhar para trás. O Senhor vai dizer assim: por um breve momento te deixei, mas com cordas de amor eu te amarrei e te atraí para mim. Esse é o destino da nossa nação. Dê um forte aplauso ao Senhor.